E aí, galera, tudo bom? Hoje a gente vai resolver, tá, as questões do nosso quarto simulado. Vamos aqui para as minhas 3 questões que caíram, para vocês verem a resolução e saberem no que erraram, tá? Gostaria de pedir perdão por eu não estar aparecendo, mas é que a professora não está muito agradável. Então, fica aí com uma fotinho minha para vocês não sentirem saudade. Simbora! Vamos lá. A nossa primeira questão foi uma questão adaptada do Enem, tá? E ela diz o seguinte: observando a charge abaixo, percebe-se que o efeito de sentido dela é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a. Aí a gente tem a charge, né, que tem uma plaquinha lá atrás. Rede social. E aí tem várias pessoas em uma rede, né? Aquela rede, né, que a gente geralmente deita, senta, se balança e tal. E aí o carinha diz: rede social aqui em casa é outra coisa. Então, no contexto dessa ilustração, essa frase que ele diz recorre ao quê? Letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Letra C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Letra D, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Ou letra E, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. E aí? Bom, essa questão foi uma questão muito fácil, que inclusive foi uma das primeiras que nós resolvemos, tá? A gente resolveu essa questão juntos, lá no comecinho do curso. E, como vocês estão vendo aí, a alternativa correta é a letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Por quê? A expressão, né, rede social da charge é polissêmica, né, já que ela apresenta mais de um sentido aí. Pode ser uma referência ao mundo virtual, né, de Instagram, Facebook, Twitter, etc. E no contexto da charge, né, a palavra rede faz referência a um balanço, tá, utilizado por várias pessoas. E aí apresenta, a partir do humor, uma crítica social àqueles que não possuem boas condições financeiras, tá certo? Então, por isso, a alternativa correta é a letra A. Segunda questão, uma questão bem fácil também, tá certo? A palavra no segundo quadrinho imita o som natural do ruído de um telhado desabando. A essa figura de linguagem damos o nome de. A gente tem aí uma tirinha, né? O primeiro quadrinho diz: lamento, mas esta é a lei da selva. No segundo, crais. E o terceiro, lamento, mas esta é a lei da gravidade. E a pergunta, né? A questão quer saber aí qual o nome dessa figura de linguagem representada que aparece aí no segundo quadrinho. Ora, o segundo quadrinho está fazendo o que aí? Está fazendo um som, um ruído, né? Tentando aí reproduzir o som de algo quebrando. Qual dessas alternativas aí é uma figura de linguagem, uma figura de som que reproduz os ruídos na parte escrita? Letra D, certo? Onomatopeia. Então, também uma questão muito fácil, com a resposta muito na cara. Vamos para a terceira. Terceira questão. Fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Eugênio de Castro. Qual a figura de linguagem presente no trecho acima? Letra A. Assonância, pois reproduz na língua escrita os barulhos existentes. Bom, a gente já pode eliminar essa aí, tá certo? Porque a assonância não reproduz na língua escrita os barulhos. Quem faz isso é a onomatopeia. A assonância se dá aí pela repetição harmônica dos sons vocálicos. Então, a letra A a gente já elimina, tá bom? Paranomásia, já que são utilizadas palavras com sons parecidos, mas de significados distintos. Não, isso não acontece no trecho em questão. Já elimina. Letra C, comparação, visto que é feita uma analogia entre a flor e os fenos. Também não. Não é feita uma comparação nesse trecho aí do Eugênio de Castro, tá? E aí temos a letra D e a letra E. Letra D. Aliteração, porque ocorre a repetição harmônica do som consonantal da letra F e letra E nenhuma das anteriores. Bom, a resposta correta, né, como vocês já devem imaginar, é a letra D,
Porque assim, a aliteração, ela é a figura de som aí que diz aí dessa parte onde o som consonantal das letras é repetido de forma harmônica. E a gente tem isso na terceira questão, no fogem, fluídas, fluindo, afina, flor dos fenos. A letra F é repetida de uma forma harmônica, né? Até bem sonora. Então, a resposta correta é a letra D, aliteração. Beleza, gente? E essas foram as nossas questões de língua portuguesa, tá? As minhas questões. Espero que vocês tenham entendido, gostado da correção. Não poderia faltar um meme, não é mesmo? Eu amo o Gavin, amo colocar ele nas minhas aulas. Então aqui também, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar, tá, galera? Um cheiro bem grande para vocês. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à resolução do quarto simulado do curso Êxito, na parte de língua portuguesa. Então, vamos dar sequência aí a partir do quinto quesito. E eu espero que vocês aproveitem bastante, que tenham também acertado bastante. Bom, dando continuidade, eu sou a professora Evelyn Leite. E aí nós vamos para a primeira questão. Aliás, a quinta questão, né? Primeira questão comigo. Então, a quinta questão trouxe para vocês aí um texto do gênero charge, uma charge, né? Nessa charge, a gente sabe que tem que levar em consideração todos os elementos que estão dentro desse texto, né? Então, os elementos verbais e não verbais, eles colaboram com o sentido geral do texto. Então, aqui nós temos a imagem de uma criança, né, negra, olhando para um carrinho de mão, com aspectos, obviamente, de insatisfação, e um balãozinho que não é de fala, é de pensamento. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de fazermos essa leitura, né? E aí a criança pensa da seguinte forma, né? Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. E aí a criança, ela faz uma analogia, né? E aí, na questão 5, traz o seguinte. O texto 4 é uma charge, cuja temática é o trabalho infantil. No texto verbal, ou seja, na parte escrita da tirinha, aliás, da charge, que onde tem dizendo, não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar, e aí este está destacado. A palavra em destaque funciona como? E aí? Esta palavra que está funcionando como? Pronome demonstrativo que estabelece coesão entre o verbo ser, não era exatamente, e o verbo ganhar, que eu queria, no caso, na expressão, que eu queria ganhar. Letra B. Pronome relativo que relaciona a imagem do garoto à imagem do carrinho de mão. Letra C. Elemento coesivo que relaciona a palavra carrinho à imagem de carro de mão. Letra D. Pronome pessoal que põe em destaque a uma imagem do garoto. Ou letra E. Pronome demonstrativo que enfatiza o assunto trabalho infantil. Então, a gente precisa lembrar que o emprego do pronome demonstrativo, ele também faz parte dos elementos conectivos, dos elementos que conectam uma oração, né? E aí, levando em consideração de que o pronome, ele, apesar de estar demonstrando algo, ele está aqui também como elemento coesivo, né? Então, neste caso, a resposta correta é a letra C. Ele está aqui como um elemento coesivo que está relacionando a palavra carrinho à imagem do carro de mão. Porque se o texto estivesse fora da imagem, nós poderíamos pressupor que o carrinho em questão seria um carrinho de brinquedo, um carrinho qualquer, um carrinho que normalmente as crianças ganham. Mas a partir do momento em que ele fala este, e este se refere ao que está perto do falante,
e o único carro que está perto do falante é o de mão, o pronome aqui está como elemento de coesão para se referir a algo dentro do texto. Automaticamente, a resposta correta é a letra C. Já na questão 6, vem aí um outro texto, um texto já diferente da questão anterior. Nós temos aí versos íntimos de Augusto dos Anjos, muito comum nas provas de nível médio, né? Nas provas aí do IFPE, do ETE. E aí o texto diz o seguinte: versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Semente de ingratidão esta pantera. Foi tua companheira inseparável. Costuma-te a lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende um cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. E aí, a gente observa nesse texto que existe uma estrutura, né? Uma estrutura em que os versos, eles são divididos, né? Os versos, eles estão divididos em estrofes. É diferente de um texto em prosa, é diferente de um texto também de linguagem mista. Ele é um texto totalmente de linguagem verbal. E mais que isso, além de ele estar dividido em versos, esses versos, eles estão dentro de uma estrutura de soneto. Dos 2 primeiros versos tem 4. Aliás, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas 3. Isso é uma estrutura padrão, tá? E aí, a questão diz o seguinte: em relação aos sentidos das palavras retiradas do poema, versos íntimos, do poeta paraibano Augusto dos Anjos, é correto afirmar que... E aí vem outra estrutura também de questão. É uma questão que ela traz levantamentos, ela traz afirmações a respeito do texto, e aí nós temos que decidir quais dessas assertivas é a correta. Então, nós temos o seguinte: primeiro, o vocábulo formidável no primeiro verso tem como sinônimo admirável. E aí, a gente volta aqui para o texto e lembra, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro, então, formidável pode ser substituído por admirável? 2. Chaga, no primeiro verso da estrofe, é sinônimo de doença? E aí a gente volta aqui também para a primeira estrofe, né? E retoma aí a questão de chaga. Aliás, na última estrofe, onde ele diz assim: se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Então, pode ser, deixa em stand-by. No penúltimo verso do poema, a palavra vil significa desconhecida, e aí a gente tem aqui, apedreja essa mão vil que te afaga. 4. Quimera, no segundo verso do poema, pode significar fantasia ou alucinação. E aí o quinto diz: no 10º verso do poema, o termo escarro tem uma conotação positiva, e aí a gente vê que essa quinta suposição aí é totalmente descartável. Automaticamente a gente tem aí, são verdadeiras apenas as proposições, que diga A, 1, 2 e 3, B, 1, 4 e 5, C, 2, 3 e 5, D, 1, 2 e 4, ou é 2, 3 e 4. E aí, meus amores, a questão, as proposições que nos remete à realidade, que nos remete ao acerto, é a questão A, onde nós temos aí as assertivas 1, 2 e 3.
Ainda sobre o poema, nós temos aí a questão 7, que vem aí trazendo a questão dos conectivos também. O primeiro verso da última estrofe do poema, versos íntimos, estabelece com os dois últimos uma relação de. Então, vamos lá. O primeiro verso da última estrofe. Nós temos aqui o primeiro verso da última estrofe, onde ele diz: se alguém causa ainda pena tua chaga, e aí ele pergunta, do poema Versos Íntimos, estabelece com os dois últimos versos relação de. Então, automaticamente a gente percebe a introdução do verso a partir do elemento aqui de hipótese. Se, uma hipótese. Então, a gente lembrando aí, se dá a ideia de condição. Se alguém fizer isto, se alguém fizer aquilo, então é uma condição. Automaticamente a alternativa C a correta. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês todos tenham aproveitado o simulado. Teremos muitos outros simulados também, muitas outras correções. Então, espero também que vocês tenham acertado. E é isso aí. Beijão para vocês. Fiquem aí com as próximas disciplinas. E aí, fera, tá gostando da resolução do quarto simulado do curso Êxito? Então, continuando a resolução, vem comigo. A questão 8 diz assim: a população estimada da cidade do Recife em 2016 é de 1.625.583 habitantes. A área territorial do Recife é de 218,435 km². Sabendo que a densidade demográfica, eu vou até marcar isso, densidade demográfica de uma cidade é dada pela razão entre o número de habitantes e a área territorial. Podemos afirmar que a densidade demográfica da cidade do Recife em 2016 é aproximadamente, você sabe que essa densidade demográfica vai ser a divisão entre o número de habitantes. Então eu vou colocar aqui, ó, número de habitantes dividido pela área territorial, pela área. E aí a gente tem essas informações que a questão nos deu. A quantidade de habitantes é de 1.625.583. E a área territorial é de 218,435. 218,435. Minha gente, eu preciso fazer uma simplificação aqui. Eu preciso pensar um pouco a respeito das aproximações decimais, por exemplo. Eu vou fazer observando o bom senso, eu quero a ajuda de vocês. Observe, 1.625.583. Esse número aqui, ele está mais próximo de 1.625.000 ou 1.626.000. Isso mesmo, quem disse 1.626.000. Então, aqui em cima, eu vou ter 1.626.000 para poder fazer a divisão. E aqui embaixo, professor, vai estar mais próximo de quem? Ó, 218,435. Está mais próximo de 218 ou de 219? Claro que é 218. Então, eu vou colocar aqui embaixo 218, aproximadamente. Como esses valores aqui são aproximadamente, o que eu vou encontrar é um valor também aproximado de uma dessas alternativas. E aí eu preciso fazer essa divisão de 1.626.000 por 218. Aí aqui eu vou fazer essa divisão, eu saí daqui da frente um pouquinho, vou fazer essa divisão de 1.626.000
626.000 dividido por 218. Aí aqui, ó, 162 não dá, 1.626 por 218. Vamos pensar em 7. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12, né? 7 vezes 1, 7. Com 5, 12, vai 1. 7 vezes 2, 14. Com 1, 15. Então, eu já tenho aqui 1.626 menos 1.526, que vai dar 100. Aí, esse 100 não dá para dividir. O que é que eu faço? Desço esse zero aqui, ó. Fica 1.000. 1.000 dividido por 218. Se fosse 200 aqui, era 5. Então, é um número menor que 5. Vamos pensar no 4. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. E 4 vezes 2, 8. Agora eu vou fazer a subtração. 10 tirando 2 dá 8. Vem 1 para cá. 10 tirando 8 dá 2. Vem 1 para cá. 10 menos 9, 1, dá 128. 128 não dá para dividir, então eu baixo um zero, fica 1.280. 1.280. Então, se 4 deu 872, eu vou pensar então em colocar aqui, sei lá, talvez um 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1 dá 5, com 4 dá 9. 5 vezes 2, 10. 10. Agora eu faço a subtração. 0, 18 para 9. Dá 9, vem 1 para cá. 2 tirando 1 dá 1. 190. Desce o outro 0, que fica 1.900. Dividido por 218. Aí eu penso aqui, sei lá, vamos pensar em 8 para ver se dá. 8 vezes 8 dá 64, vão 6. 8 vezes 1 dá 8, com 6, 14, vai 1. 8 vezes 2, 16, com mais 1, 17. Subtraindo aqui, ó, 10 tirando 1, 4, 6, vem 1 para cá. 10 tirando 5, 5, vem 1 para cá. 9 menos 8 dá 1, 156. E aqui dá 0. 156 não dá para dividir, bota uma vírgula e acrescenta um 0. Fica 1.560. Aí vai ficar 1.560 dividido por 218. Como eu tinha feito aqui, ó, 1.526 tinha dado 7. Então aqui também é 7, que vai dar 1.526, que subtraindo 1.560 menos 1.526, eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter, vamos fazer a conta aqui. 10 tirando 6, 4. Venho para cá, 6 menos 3 dá 3. E aqui é 0, 34. Mas não me interessa saber o restante. Não me interessa. Olhando só isso aqui já é suficiente. Porque até então eu também quero um valor aproximado. 7.458,7. Quando você olha por aqui, o mais que se aproxima, evidentemente, é a letra A, que é a alternativa da questão. Vamos fazer a próxima questão. Nessa questão 10, que também foi uma questão de prova do IFPE de 2017, diz assim: uma máquina copiadora leva 3 segundos para rodar uma cópia. Se tivermos 5 dessas copiadoras trabalhando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o tempo necessário para que elas realizem a rodagem de 2.000 cópias vai ser quanto? Então, eu tenho aqui uma regra de 3. Uma regra de 3. Onde a primeira grandeza que eu tenho, no caso, é a máquina. Uma máquina leva 3 segundos para rodar uma cópia. Rodar uma cópia. Para rodar uma cópia. Se tivermos 5 dessas copiadoras, 5, ou seja, 5 máquinas, trabalhando simultaneamente, o tempo necessário para que elas realizem a rodagem de 2.000 cópias. Então, 2.000 cópias. Em quanto tempo elas irão fazer isso? Aí você está diante de uma regra de 3 composta, porque tem 3 grandezas. Você já sabe, você deve adotar aqui um referencial para o x.
e vai fazer aí uma análise com as outras grandezas. Uma máquina leva 3 segundos para fazer uma cópia. 5 máquinas para fazer a mesma cópia vai levar mais ou menos. Se aumentou aqui a quantidade de máquinas, vai diminuir o tempo, é claro. Então, aumentou, diminuiu, é grandeza inversamente proporcional, logo aqui tem que ser para baixo. Analisando agora a cópia em segundos. Uma cópia é feita em 3 segundos, 2.000 cópias vai ser feitas em muito mais tempo. Logo, aqui é diretamente proporcional, porque aumentou as cópias e aumentou também o tempo. Se é assim, você agora vai organizar em 3 partes essa regra de 3. Onde a primeira parte aqui, você vai ter o valor que contém o x. Os valores que tem x aqui no primeiro membro. E no segundo membro se multiplicando as outras grandezas. Lembrando que a ponta da seta diz quem vai ficar embaixo. Logo vai ficar x em cima e 3 embaixo. 1 em cima e 5 embaixo. 2.000 em cima e 2.000 em cima e 1 embaixo. Agora é só fazer as multiplicações devidas e aí a gente encerra a conta. 1 vezes 2.000 dá 2.000 e 5 vezes 1 dá 5. Você pode simplificar se você quiser antes de fazer, inclusive, a multiplicação aqui, que é usando a propriedade da proporção, né? Meio pelos extremos. Ó. Ao fazer meio pelos extremos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter x, que é igual a 3 vezes 2.000 dividido por 5. Então, meu x vai ser 6.000 dividido por 5. Você sabe que 60 dividido por 5 dá 12. Acrescenta os 2 zeros, que tu vai ter o resultado final, que equivale a 1.200 segundos. Só que ainda não acabou. Você precisa fazer ainda uma transformação. Por quê? Porque ele pede em minutos. Depois de ter encontrado que x é igual a 1.200 segundos, é bom você saber que a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Logo, eu preciso dividir para encontrar o resultado final, 1.200 segundos por 60. Fazendo essa divisão, eu corto esse zero com esse, ó. 120 por 6 vai ser 20. 20 o quê? Minutos. Esse aqui é o resultado da questão. 20 minutos também, letra A da questão 10. A questão 11 desse quarto simulado e última questão diz o seguinte: chamamos uma fração de unitária se o numerador for igual a 1 e o denominador for inteiro positivo. Por exemplo, 1/3. Observe, o numerador é 1 e o denominador é um inteiro positivo. 1/7, a mesma coisa, 1 sobre 2, numerador é 1 e o denominador é um inteiro positivo. Os antigos egípcios costumavam trabalhar com frações que poderiam ser obtidas como soma de frações unitárias. Eles gostavam de somar frações como essas. É claro que frações diferentes. Por exemplo, 5/8, ele disse que dava igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 8. Ele somou essas duas frações unitárias que chegou a esse resultado. Por esse motivo, esse tipo de fração, que pode ser obtido por soma de frações unitárias diferentes, é conhecido por frações egípcias. O uso das frações egípcias facilita as contas e comparações, especialmente no mundo onde não havia calculadoras. Encontre uma fração equivalente a esta soma. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você já sabe, se vai somar frações de denominadores diferentes, eu preciso tirar o MMC de 3, 4, 6 e 7. 3, 4, 6 e 7... Se você olhar o 3, o 4 e o 6 apenas, o MMC deles vai ser 12, porque 12 é múltiplo de 3, de 4 e de 6. E aí a sobra que fica é o MMC de 12 com 7. Quem é o MMC de 12 com 7? Vai ser a multiplicação entre eles, porque eles são coprimos. E 12 vezes 7 dá 84. Aí eu pego esse 84, que é o MMC de 3, 4, 6 e 7, e divido por 3. O resultado eu multiplico por 1. 84 dividido para 3 é a mesma coisa que 60 mais 24 dividido para 3. Pensa assim que facilita a sua vida.
60 por 3 dá 20, 24 por 3 dá 8. Então vai ser 28. Como foi que eu pensei? Peguei números que são múltiplos de 3 aqui em cima. Então dá 28 o resultado. 84 dividido para 3 dá 28. 28 vezes 1 é 28. Aí mais 84 para 4. Blocos conhecidos. Quais são os blocos conhecidos? O 80 mais 4 dividido para 4, que vai ser 80 por 4, que dá 20, 4 por 4, que dá 1. 20 mais 1 é 21. Ou seja, 21 vezes 1 é 21. 84 dividido para 6. Como é que eu penso? Eu penso 60, certo? Mais 24. Eu posso pensar assim, não é? Porque 24, ele é múltiplo de 6 e 60 também. Quando eu dividir esse valor por 6, vai ficar aqui, ó. 60 por 6 dá 10. 60 por 6 dá 10. E 24 por 6 dá 4. 10 mais 4 dá 14. Olha que legal. 14 vezes 1 dá 14. E por fim, 84 por 7. Você pode pensar como? 70 mais 14 dá 84. Como você vai dividir por 7, vai ficar 70 por 7 que dá 10. 14 por 7 que dá 2. 10 mais 2 dá 12. É o resultado. Esse 12 eu coloco aqui em cima, porque 12 vezes 1 do meu numerador é 12. Agora é só somar. 28 mais 21, mais 14 e mais 12. Quando eu somo tudo, ó, 8, 9, 13, com 2, 15. Vai 1. Não é isso? De novo. 8, 10, com 5, 15. Tá tudo certinho? Tá. Vai 1. 2, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 75 em cima, ó. 75 em cima, como numerador, e 84 embaixo. Só que quando eu olho as alternativas, não tem 75 sobre 84. Então eu preciso simplificar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima por 3 e vou dividir embaixo por 3. Como é que você sabe que dá para dividir por 3? Porque 7 mais 5 é um número múltiplo de 12, não é? Ou múltiplo de 3, melhor dizendo. 7 mais 5 dá 12, 12 é múltiplo de 3. E 84 também, quando eu somo os algarismos, 8 mais 4 dá 12, 12 é múltiplo de 3. Logo eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 75 por 3 dá 25. E 84 por 3 dá 60 mais 24, que vai dar 28. Então esse é o resultado. 25 sobre 28 avos, letra C. Espero que vocês tenham curtido aí a resolução. E aí, pessoal, estamos aqui para gravar algumas questões de geometria do quarto simulado do curso Êxito. Acompanhe comigo agora na tela, vai lá! A questão 9 diz assim: a professora de matemática lançou um desafio para a sua turma. Ela perguntou qual era a terça parte do complemento do ângulo interno de um triângulo equilátero. A terça parte é dividir por 3. Dividir o que por 3? O complemento do ângulo interno de um triângulo equilátero. Então, como é que eu resolveria isso? A terça parte é dividir por 3. Dividir o que por 3? O complemento de um ângulo, que é 90 menos x, que eu não sei que ângulo é esse, mas me deu pista. A pista foi, esse ângulo é o ângulo interno, né? O complemento do ângulo interno de um triângulo equilátero. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui, ó, esse x eu vou substituir pelo ângulo interno de um triângulo equilátero, que equivale a 60 graus. Como é que eu sei? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. 180 dividido por 3 dá 60. Então, 90 menos 60 dá 30. Dividido por 3 é o valor da questão, que é 10 graus. A letra B, ok? O teorema angular de Tales afirma que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, o ângulo externo, segundo Tales, é a soma dos internos não adjacentes. O ângulo externo aqui na questão é 120 graus. O valor de alfa eu vou dizer que é 50. E o valor de beta eu vou dizer que é o próprio beta.
Então, 120, resolvendo essa equação do primeiro grau, menos 50 vai ser igual a beta. Então, 70 graus é igual a beta. Esse é o valor do ângulo que a gente está querendo descobrir. E no caso aqui é a letra A, beleza? Vamos ver a próxima. Em tudo tem matemática. Esta frase não é apenas de efeito. O professor Eduardo, ao pegar a caixa de uma pizza, logo percebeu os seus ângulos internos. Ele pegou um piloto, pintou um ângulo interno e perguntou à sua filha: qual é o valor de x? Esta pergunta fica para você responder. Marca a alternativa que representa o valor do ângulo interno nessa caixa. Ele quer saber quem é o valor de x. Esse professor é muito curioso. Então vamos lá. Quem é o valor de x? Primeiro, a fórmula do ângulo interno de qualquer polígono é a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2, dividido pelo número de lados. Como o número de lados aqui é a quantidade de lados dessa figura, e a gente sabe que nesse caso aqui é 8, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, eu faço a substituição. 180 vezes 8 menos 2 dividido por 8. Então, o ângulo interno vai ser 180 vezes 8 menos 2 dá 6, dividido por 8. E você pode simplificar, né? Você pode fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Esse 6 você pode dividir por 2, assim como o 8 também dá para dividir por 2. Então, vai ser ângulo interno é 180 vezes 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Aí você divide 180 por 4 e dá 45. 45 vezes 3 é o valor. Dá 135 graus. O ângulo interno é 135 graus. Letra C. Vamos ver a próxima e última questão de matemática. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Sendo assim, determina o valor do menor ângulo de um triângulo com ângulos iguais a x, x mais 20 e 2x. Então, se esses são os ângulos, eu vou somar esse ângulo x com o outro, que é x mais 20, que já é maior que esse x, e com o outro, que é o dobro de x, que também se torna maior do que esses dois. Logo, o menor vai ser x. Se eu encontrar o valor de x, eu encontro a resposta dessa questão. O valor de x, nesse caso, vai ser x mais 2x igual a 180. Como aqui está mais 20, vem para cá menos 20. Ó. Aí vai ficar 4x igual a 160. Quem é o valor de x? É 160 dividido por 4. E nessa situação vai ser igual a 40 graus. Letra C. Esse é o resultado dessa questão. É isso aí, pessoal. Corrigimos a prova de matemática desse quarto simulado. Você vai ficar agora com o professor Juan Vasconcelos e Vinícius corrigindo a parte de conhecimentos gerais. Vai lá, até mais. Olá pessoal, sou o professor Vinícius Nascimento. Hoje a gente vai responder as questões de ciências do quarto simulado do curso Êxito. Vamos lá? Então, na questão 15. A água é a substância mais importante para os seres vivos, tendo diversas funções biológicas. Assinale a alternativa abaixo que não contém uma função da água nos organismos vivos. A alternativa A diz que a água tem a função de manter a temperatura corporal estável por meio de seu alto calor específico. Lembrando que calor específico é a quantidade de calor necessária para uma substância alterar sua temperatura. A água tem um alto calor específico, significa que ela precisa de uma grande variação de calor para mudar sua temperatura. E essa é uma vantagem porque os seres vivos têm a condição de manter a sua temperatura estável graças a esse alto calor específico da água. Então isso é realmente uma função da água.
Na alternativa B, diz que a água tem a função de fornecer a energia às células por meio de suas ligações do tipo ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é extremamente importante, é a forma pela qual as moléculas de água se ligam. No entanto, ela não tem nenhuma ligação com o fornecimento de energia. Ela tem a função de manter a coesão, a organização entre as partículas da água. Então, sendo assim, essa alternativa não é verdadeira. A alternativa C fala que a água tem a função de transportar nutrientes no corpo e na célula, graças ao seu alto poder solvente. De fato, a água é considerada solvente universal e, graças a esse poder, ela transporta a maioria das substâncias no organismo e dentro da célula. A letra D diz que a água constitui-se o meio no qual acontecem todas as reações do metabolismo celular. E isso é verdadeiro. A água é o meio principal onde acontece todo o metabolismo, todas as reações de dentro da célula. E a alternativa E diz que a água funciona como um lubrificante, evitando atrito entre os órgãos. De fato, os órgãos sofrem um deslizamento entre um e outro graças à água. Verdadeiro. Então, sendo assim, a única alternativa falsa que não contém uma função da água é a alternativa B, como vimos. Questão 16. Temos um texto. Não é simples resolver o problema da obesidade e normalizar o peso das pessoas que estão em tratamento. Entretanto, sabemos que pequenas perdas de peso associadas ao aumento da atividade física podem reduzir muito o risco de doenças. Da mesma forma que se considera diabetes controlado quando a hemoglobina glicada está abaixo de 7%, sugerimos considerar a obesidade controlada quando ocorre perda de 10% do peso, afirma o endocrinologista Márcio Mancini, um dos autores do artigo. Pergunta é: as duas desordens mencionadas, que no caso são diabetes e obesidade, no texto estão associadas a dois tipos de substâncias importantes para o corpo. Assinala a alternativa que apresenta tais substâncias. Então, vamos falar sobre a diabetes. A diabetes ela consiste, principalmente a diabetes tipo 1, na ausência da produção de insulina pelo pâncreas. Qual é a função da insulina? É recolher o açúcar que está no sangue e colocar para dentro da célula, né, de um modo especial as células que são especializadas, como o caso das células do fígado. Então, a função da insulina muito importante é que ela remove esse excesso de açúcar que está no sangue e assim todo o prejuízo que pode causar esse excesso. Já a obesidade, ela consiste no acúmulo de gorduras no corpo, tecido adiposo, que é rico em lipídios. Triglicerídeos é um tipo de lipídio que a gente chama popularmente de gordura. Então, sendo assim, as duas desordens mencionadas, diabetes e obesidade, estão associadas a dois tipos de substâncias. A diabetes é o excesso de açúcar no sangue e a obesidade é o excesso de gordura, lipídios. Então, sendo assim, a única alternativa é a alternativa D, açúcares e lipídios. A 17ª questão, ela diz: a doença demonstrada na figura, além do sintoma representado, apresenta fraqueza, fadiga e irritação na pele. Qual dos nutrientes abaixo poderia ser utilizado para combatê-la? Então, uma característica clássica dessa doença daí, olha, é o sangramento das gengivas. Junto com fraqueza, fadiga e irritação na pele, ela é típica de uma doença chamada de escorbuto, que é justamente a ausência de vitamina C no organismo, ou a baixa quantidade de vitamina C no organismo. Ela era bastante frequente nas grandes navegações, já que não era possível armazenar vegetais, que são as principais fontes de vitamina C, e assim muitas pessoas acabavam padecendo de escorbuto. Questão 18. A figura abaixo ilustra o pensamento popular de que existe um colesterol bom e um colesterol ruim. Tal ideia se baseia no fato de que, vamos só lembrar que existem basicamente duas formas de colesterol, o HDL e o LDL. Qual a grande diferença entre eles? O LDL tem a função de disponibilizar as gorduras para as células, ou seja, ele retira essa gordura do fígado e distribui para as células. Então, sendo assim, muitas vezes o LDL pode provocar acúmulo da gordura nos vasos sanguíneos e de outras substâncias, provocando um fenômeno que a gente chama de aterosclerose, que pode levar até entupimento das veias e infarto. Já o HDL ele atua de forma contrária. Ele remove essa gordura do sangue das células e manda para o fígado. Então, sendo assim, ele é conhecido como colesterol bom, porque ele acaba dirimindo o efeito do LDL. Sendo assim, a letra A diz que
apenas o LDL pode causar entupimento das veias, pois transporta a gordura das células para o meio externo no sangue. Então, sendo assim, é exatamente essa alternativa, o LDL atua desta maneira. A letra B diz que apenas o LDL pode causar problemas no corpo, enquanto o HDL atua somente na resolução de distúrbios. Isso é falso, porque o excesso de HDL também pode provocar uma doença que a gente chama de fígado gordo, por conta do acúmulo de gordura que está sendo transportada para o fígado. A letra C diz que o HDL é uma molécula natural, portanto benéfica ao corpo. O LDL, no entanto, está presente em alimentos industrializados e por isso causa prejuízo. Isso é falso, porque tanto HDL como LDL são substâncias naturais que vão ser encontradas nos tecidos animais. A grande questão que nós precisamos é balancear a quantidade dos dois. A letra D diz que o HDL não atua no metabolismo das gorduras, portanto não pode causar problemas como infarto e entupimento das veias. Isso é falso. Os dois atuam no metabolismo das gorduras, só que de forma antagônica. A letra E diz que o LDL e o HDL são hormônios que atuam em metabolismos diferentes, sendo um prejudicial e outro benéfico. Isso é falso. Na realidade, cada um tem a sua função. Os dois são importantes para o organismo, não é um benéfico e o outro prejudicial. Ou seja, a única alternativa, de fato, é a alternativa A. Então é isso aí, pessoal. Vamos estudar e vamos ter êxito. E aí, pessoal, vamos começar a resolução do nosso quarto simulado, as questões de História e Geografia. E a gente vai começar fazendo uma viagem pelo cinema. Todo mundo gosta de assistir filme, de assistir série. E aí essa questão é massa porque ela aborda esse universo do cinema e a relação com a história. E ela diz aí, ó, o cinema muitas vezes inspirou-se nos acontecimentos da Guerra Fria para construir o enredo dos seus filmes. Entretanto, na década de 80, o presidente estadunidense Ronald Reagan apresentou o programa Strategic Defense Initiative, Iniciativa Estratégica de Defesa. A ideia, que de fato, a ideia desse projeto lá, Iniciativa Estratégica de Defesa do presidente Reagan, de fato nunca saiu do papel. Pareceu tão mirabolante para alguns que à época o programa ganhou um apelido inspirado em um filme de ficção científica. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que corretamente associa o nome do filme e as características do projeto apresentado por Reagan. Então ele está pedindo para relacionar o projeto do Reagan, que é a Iniciativa Estratégica de Defesa, e o filme. Tá? Então a gente vai responder a questão como se a gente não conhecesse qual é esse projeto de Iniciativa Estratégica de Defesa. Agora a gente sabe que tem a ver lá com o contexto da Guerra Fria. Não é? Então, um filme mirabolante, um filme de ficção científica, uma ideia mirabolante que nunca saiu do papel. Então, a letra A vai dizer, projeto Fail-Safe, título no Brasil, né? O título do filme é Limite de Segurança, com a finalidade de isolar a União Soviética dos demais países do mundo através da instalação de um campo magnético em suas fronteiras. Mas aí, será que esse filme existe? Olha aqui, ó, Limite de Segurança, realmente foi um filme lançado e ele existiu. Esse filme é verdadeiro, é correto. Mas aí, quando a gente vai ler a questão, gente, isolar a União Soviética dos demais países com a instalação de um campo magnético em suas fronteiras está muito exagerado. Eu já ficava aí com o pé atrás. Vamos ver a letra B agora. Projeto D-Day, o título no Brasil do projeto seria O Dia em que a Terra Parou, né? Com o propósito de instalar mísseis estadunidenses na Turquia, em resposta aos mísseis soviéticos instalados em Cuba. Aí, ó, O Dia em que a Terra Parou, ó, esse filme aí, ó, também existe, também um filme clássico, que até teve uma visão, recentemente, uma nova versão dele, né, também foi feita na década de 2000, um filme clássico, O Dia em que a Terra Parou. Só que aí ele está falando da crise dos mísseis, né? E a crise dos mísseis, que envolve lá Cuba, aconteceu no período do governo Kennedy, não no período do governo Reagan, que foi na década de 80. Então, eu já ficava aí em dúvida. Essa coisa de instalar mísseis na Turquia também, letra B, já botava, acho que não. Aí vamos lá para a letra C, o projeto Terra Tranquila, né, o título do filme no Brasil, cuja disposição era promover a destruição do arsenal nuclear dos Estados Unidos e da União Soviética, promovendo a coexistência pacífica. Olha, esse filme também existiu, né, Terra Tranquila,
lançado em 1983, também um filme de ficção científica. Só que esse negócio de dizer que queria destruir o arsenal nuclear, não, nunca houve destruição de todo o arsenal nuclear. Então, para mim também já acharia essa letra C, desconfiaria dela. E aí a gente vem para a letra D, que diz o título do filme A Bolha, que visava partilhar o mundo entre Estados Unidos e União Soviética através de um muro em escala mundial, criando zonas de influência entre as duas superpotências. Aí eu venho, A Bolha Assassina. Olha só, olha o filme. Grite agora enquanto você ainda pode respirar. Imagina, realmente esse filme existiu, gente. Só que essa ideia de criar um muro em escala mundial, pelo amor de Deus, não, já bastou o Muro de Berlim. Claro que isso daí está muito estranho, mirabolante demais. E aí eu venho para a letra E. Projeto Star Wars Guerra nas Estrelas, cujo objetivo era criar um sistema espacial antimísseis capaz de impedir que os Estados Unidos tivessem seu território atacado. Gente, qual de todos esses filmes aqui, se você visse o nome lá de todos esses filmes, qual o filme mais conhecido? Star Wars Guerra nas Estrelas. Esse filme, e aí, todo mundo conhece? E aí, o vilão dos vilões mais famosos de toda a história do cinema, será que é isso? E olha só o que a questão fala, sistema espacial. E quando a gente pensa em Guerra Fria, que era o assunto da questão, que ele falou lá de Guerra Fria, do Ronald Reagan, olha só aí a guerra espacial, o conflito que existe entre os Estados Unidos e a União Soviética, o homem foi para a Lua, o primeiro homem no espaço, e aí vem a capa da revista Time, lá da década de 80, dizendo justamente isso, projeto de iniciativa de defesa que tinha a ver com o filme Star Wars, Guerra nas Estrelas. Então a resposta aí, o filme mais conhecido, aquilo que falava mais claramente sobre uma das características básicas da Guerra Fria, que era a guerra espacial. Resposta letra E. Mesmo que eu não conhecesse, eu marcaria essa letra E, porque era mais concreta, mais semelhante à Guerra Fria. E aí a gente pula da questão 19, que a gente respondeu, vamos para 21, que também fala sobre a Guerra Fria, e aí vai dizer que se desenvolveu de 45 até 91, ele dá um pequeno conceito, uma pequena definição do que foi a Guerra Fria, essa disputa, e ele pede para falar sobre as organizações que foram criadas entre os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro. Na letra A ele vai dizer, a Alemanha foi dividida em 4 regiões, sendo 2 delas de regime capitalista, conhecidas como Alemanha Ocidental, e 2 de regime comunista, conhecidas como Alemanha Oriental, regime comunista. Aí, gente, a Alemanha foi dividida em 4 regiões depois da Segunda Guerra Mundial, verdade. Só que essas 4 regiões depois se juntaram em 2, né? Alemanha Ocidental e Oriental, só que aí, 3 dessas regiões, que eram da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França, eram capitalistas. E só uma depois se tornou socialista, a Alemanha Oriental. Então a resposta, letra A, está errada por causa de 2 e 2. Não eram 2 e 2. 3 de sistema capitalista e 1 de sistema socialista. Letra A errada. Aí a letra B vai falar que o Plano Marshall foi uma série de empréstimos financeiros feitos pelos Estados Unidos aos países capitalistas. Isso está certo. Agora, o Pacto de Varsóvia ele não foi empréstimos da União Soviética aos aliados comunistas. Aí você vai alianças militares, de um lado a OTAN, que era a aliança militar dos aliados dos Estados Unidos, e do outro lado o Pacto de Varsóvia, que era a aliança militar da União Soviética. E aí ajudas financeiras, o Plano Marshall, que foi a ajuda dos Estados Unidos aos países capitalistas da Europa Ocidental, e a Comecon, C de comunismo, que era a ajuda financeira da União Soviética aos países socialistas. Então a letra B está errada, porque o Pacto de Varsóvia não foi uma aliança de empréstimo financeiro, e a letra C está certa porque a OTAN era a aliança militar dos países capitalistas ligados aos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, a aliança militar dos países comunistas liderados pela União Soviética. Aquela briguinha de um faz de um lado, o outro faz do outro. Então, letra C correta, OTAN versus Pacto de Varsóvia.
E aí você vê a OTAN de um lado, né, países capitalistas, e do outro o Pacto de Varsóvia. Aí a letra D está errada, porque a Comecon não era uma aliança militar, era a aliança dos países financiados pela União Soviética. E a letra E está errada, porque a Cortina de Ferro separou o leste europeu, composto por países socialistas, né? O leste europeu ele foi composto por países socialistas e a Europa Ocidental por países capitalistas. É o contrário, ele inverteu, letra E está errada. Então, letra C, resposta da 21, letra C. Aí agora a gente volta para a questão 20, né, que mostra essa imagem aí, meu mundo caiu, né? E aí ele pergunta sobre essa imagem, acerca da imagem representada e seus conhecimentos sobre o uso do solo, suas características e a relação com outros fatores ambientais e sociais, assinale a opção correta sobre essa imagem, interpretação dessa imagem. Aí ele diz na letra A, a erosão, juntamente com o intemperismo, caracteriza-se como um fator interno ou endógeno do relevo, atuando na sua formação e modelação. Letra A está errada, já estou dizendo aí, porque são fatores externos do relevo. O intemperismo e a erosão são fatores externos, e quando você vem para cá, você vê chuva, você vê ali o desmoronamento de terra, então isso daí não tem nada a ver com o fator interno da terra. Então, letra A está errada por causa disso. Letra B. Pode ser observada na imagem a ação do intemperismo enquanto agente de desagregação das rochas. Verdade, o intemperismo é um agente de desagregação das rochas, mas aí quando a gente fala de ação das águas da chuva, eu não vou chamar de intemperismo, como também eu não vou chamar de erosão fluvial, porque erosão fluvial é dos rios. Então, letra E está errada, já pulei para a letra E, porque a letra E está dizendo que é erosão fluvial. Aqui não tem nada a ver com rio, aqui eu estou vendo que é chuva caindo. E aí, quando eu falo de ação das águas da chuva, letra C e letra D foram na pista correta, porque a erosão pluvial, plúvio, que lembra dilúvio, plúvio de precipitação, aí sim eu estou falando de morro, precipício, morro caindo, eu estou falando de erosão pela ação da chuva. E aí elas repetem a mesma coisa, dizem que a erosão causada pela chuva tem na cobertura vegetal e na declividade do relevo. O que é a declividade do relevo? É justamente a inclinação. Declive, inclinação, relevo inclinado, ou seja, aí você tem um morro, não é aquele relevo plano, reto, ele está inclinado, né? A subidinha do morro, a subidinha da ladeira. Esses dois fatores, eles geram mais efeitos, eles são efeitos mais danosos em áreas o quê? Aí pode ser áreas rurais ou áreas urbanas com maior declividade ou menor declividade. Aí vem para a imagem aqui, ó. O que é que ele falou? Ele falou que a cobertura vegetal influencia na erosão, ou seja, a erosão que é causada pela ação da chuva. Se tem vegetação, influencia sim. Se não tem, influencia sim, porque a vegetação ela absorve a água e ela impede que haja o desmoronamento. Então, sem cobertura vegetal, é muito pior sem cobertura vegetal. E aí você vê, ó, as árvores elas protegem, elas fazem com que a água ela seja absorvida pelo solo e não tenha tanta erosão. E aí quando você vai para a área urbana, ó, a área urbana toda impermeabilizada, tudo asfalto, o asfalto ele não permite que a água seja absorvida, e aí a erosão ela é muito maior, e além da erosão você tem o quê? As enchentes, os alagamentos. Então, em áreas urbanas com grande declividade, ou seja, muito escarpado, muito elevado, o morro, a ação da gravidade aumenta porque você tem um terreno muito inclinado, então a chuva vai cair com maior velocidade. Então, áreas urbanas, ou seja, em que não há absorção da água pelo solo, sem vegetação, sem cobertura vegetal e com muita declividade, com muita inclinação, a erosão pluvial causada pelas chuvas vai ser muito maior. Então, a resposta da 20ª questão é letra
D. Essa é a resposta. Eu agradeço a vocês, essa foi a correção do nosso quarto simulado aqui em História e Geografia. Falou!